que todo mundo está numa tela de computador aí, pode dar uma olhada no site do Wacalua. O site é wacaluahub.com. O Wacalua é um hub global de inovação em turismo, nascido em 2018 e com duas entidades muito fortes por trás do Wacalua. Ou seja, o Wacalua é fundado pela Globalia. A Globalia é uma das grandes corporações de turismo no mundo, e pela Organização Mundial de Turismo, né, pela OMT. A OMT, quem não conhece, é uma organização das Nações Unidas, né, uma organização da ONU, destinada à promoção do turismo sustentável. Né, o turismo comprovadamente, como todos nós sabemos, gera benefício social, então por isso a OMT se dedica a essa temática, sendo uma organização da ONU. Juscelia, eu te enviei o material, quando você puder compartilhar, a gente mostra para o pessoal. Eu vou te pedir para me ajudar para passar umas telas. Então, acho que eu queria contar isso sobre o Wacalua. O Wacalua é realmente uma plataforma. É uma plataforma que conecta o ambiente de startups com o ambiente das corporações, dos governos, das empresas, né? Conecta startups voltadas ao turismo com as grandes corporações do turismo, com o trade, com os governos, para a geração de políticas públicas, geração de mais eficiência, mais sustentabilidade, mais atratividade, melhores experiências no nosso setor. Então, já vejo que a Juscelia está compartilhando a tela do Wacalua. Se você puder rolar um pouquinho para frente, Juscelia. A gente, então, aqui falando exatamente do que o Wacalua é, né? Então, um centro global de inovação em turismo, com base aqui em Madrid, né? A nossa sede está aqui em Madrid. E eu fiquei muito feliz de ver na apresentação do Sérgio que ele mencionou, né, a UNWTO Tourism Startup Competition, que é justamente o que aparece nessa tela que a Juscelia está nos mostrando agora. A competição de startups da OMT foi o primeiro resultado da parceria entre a OMT e o Wacalua, né? Essa competição foi realizada pela primeira vez em 2018 e a segunda vez em 2019, estamos indo para a terceira edição. E aquela foto que o Sérgio colocou ali, fiquei muito feliz de ver alguns dos executivos do Wacalua. Estava ali o Luiz Ureta, meu colega, estava também a Letícia Laufer e o Inácio. Todos eles são pessoas do Wacalua que atuam para fazer essa competição, que é a maior competição de startups em turismo no mundo. A gente é muito feliz também de nessa competição ter a parceria do Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal é main partner já desde a primeira edição. Né? E mais ainda de ver os resultados de Portugal aparecendo com a participação intensa de startups de Portugal nas finais, mostrando que a gente tem como fazer políticas setoriais de incentivo à inovação em turismo em países e ter resultados positivos. Então, se a gente puder seguir adiante, Juscelia, né? Então, eu estava falando dessa atuação do Wacalua em rede, né? Startups, empresas, investidores, governos, instituições e academia. Acho que a gente pode passar essa tela que conta que eu já vinha contando sobre o Wacalua atuando como plataforma, né? E agora, se você passar a próxima tela, Juscelia, a gente vai falar de Wacalua no Brasil. Tá? Então, essa aqui é a boa notícia. Tá? Isso foi anunciado em dezembro de 2019, durante a Semana Nacional de Turismo. Eu imagino que nem todo mundo tem conhecimento, então eu gostaria de refrescar a memória. Né? O Wacalua tem um projeto no Brasil. O Wacalua firmou um convênio com o Ministério do Turismo no Brasil, justamente para fomentar o ecossistema brasileiro de startups de turismo. Se a gente passar para a próxima tela, a gente vai ver o que isso significa no primeiro ano de atuação do Wacalua no Brasil. Tá? Então, esse convênio firmado com o Ministério do Turismo do Brasil, ele prevê três coisas. Ele primeiro prevê a realização de uma competição nacional de startups de turismo. A gente está chamando de Desafio Brasileiro de Startups de Turismo. Essa competição ela está pronta para sair do forno, né? Ela, por motivos que todos nós conhecemos, né? A gente está enfrentando a maior crise da história do turismo. Essa competição ela está sendo ajustada para integrar os esforços do Brasil na recuperação pós-Covid, né? Então, essa competição vai ser uma grande vitrine para as startups brasileiras que têm atuação no segmento turismo, né, para que elas deem o seu grãozinho de areia, para que elas mostrem o seu valor, né, na entrega de soluções tecnológicas, na criação de soluções tecnológicas para a recuperação do turismo, né, para que a gente possa avançar com mais rapidez em direção a isso que nós estamos chamando de nova normalidade, de uma maneira que o turista se sinta seguro, que ele possa contar tanto com questões de sanidade, também com questão de boas experiências, né, nessa nova realidade que nós estamos vivendo.
Logo, nós temos previsto a realização de um evento chamado UNWTO Tourism Tech Adventures, né? É um evento que reúne lideranças do setor e startups, justamente para fomentar essa troca, né? Fazer com que as soluções propostas pelas startups, soluções inovadoras, soluções tecnológicas possam ser incorporadas nos destinos nacionais. E por último, ainda durante o primeiro período de 12 meses, a elaboração de um projeto executivo para o Hub Wacalua Brasil, um hub brasileiro de inovação em turismo. Por quê? Porque nós queremos fazer uma atuação no Brasil que atenda às necessidades do mercado brasileiro. Então, nós estamos fazendo um profundo trabalho de diagnóstico, no caso do turismo brasileiro. Nós estamos fazendo um trabalho de estratégia e que vai resultar na formulação de um projeto de hub que nós gostaríamos de ver implementado muito em breve. Nesse mapeamento, nós já temos notícias muito interessantes. Eu gostaria de compartilhar algumas delas na próxima tela, Juscelia. Então, nós fizemos um estudo do Parque de Startups de Turismo no Brasil, né? Nós entrevistamos muita gente, nós entrevistamos a Juscelia, por exemplo, entrevistamos a Marta, entrevistamos várias das pessoas que estão aqui, né? E a notícia que nós temos, ainda que eu não possa anunciar detalhes nesse momento, eu já posso dizer o seguinte: o Brasil tem um parque de startups de turismo relevante. O Brasil tem mais de 100 startups de turismo, já com algum grau de maturidade. É um setor que emprega a gente, é um setor que tem muito dinheiro investido, né? O Brasil já tem uma contribuição relevante nesse setor. Talvez ele não seja visível hoje, mas ele já tem uma contribuição relevante, uma contribuição econômica, inclusive, relevante. Esse setor, obviamente, está desafiado nesse momento e um dos desafios do Wacalua é ajudar esse setor, né? Em conjunto com o Ministério do Turismo, identificar políticas, identificar medidas que possam beneficiar esse setor. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, que é resultado desse mapeamento, é que o Brasil tem uma rede de fomento a startups, incubadoras, aceleradoras, né, opções de financiamento, né, e políticas públicas, medidas legislativas e políticas públicas emergentes já relevantes, né? Então, eu sei que nós sempre queremos avançar e nós temos que avançar. Feliz de ter o Roberto aqui nessa chamada, porque Portugal é um exemplo nisso, né? Mas não é que nós estejamos no zero. O Brasil tem uma rede existente, a gente tem o Sebrae aqui nessa chamada, o Sebrae é um dos grandes atores nesse setor, né? Então, existe uma rede. A questão nossa no setor turismo é como nós beneficiamos o setor turismo a partir dessa rede existente, né? Como é que a gente gera política setorial para o turismo, né, para a inovação em turismo a partir da rede existente. Mas não é que nós estejamos no zero, que é uma boa notícia também, né? Então, o que o Wacalua quer fazer no Brasil? O Wacalua gostaria de conectar o Parque de Turismo Tech no Brasil, né, os parques de startups de tecnologia, com o mundo, né? Que o Brasil possa, como Portugal está fazendo, que o Brasil possa também exportar a tecnologia brasileira e conquistar novos mercados, né? Que a tecnologia brasileira ganhe o mundo. Eu tenho outras telas, mas eu estou com vergonha de estar falando aqui com o Roberto, então eu queria que o Roberto falasse também, depois a gente entra em soluções tecnológicas. Eu gostaria só de dizer o seguinte, como último ponto. Na primeira competição global de startups de turismo, essa da UNWTO, quando a gente realizou em 2018, a gente teve a participação de 77 startups brasileiras. Com isso, o Brasil foi o segundo país com mais participações nessa competição, o que é uma notícia estupenda, né? Por outro lado, o Brasil não chegou nas finais da competição, o que significa que possivelmente nós temos aí uma oportunidade de trabalhar com o parque de startups brasileiro, né, no sentido de qualificação e alinhamento com as tendências globais. Então, eu acho que o momento é muito, claro, um momento de crise, mas como a gente já viu em outras palestras aqui, é um momento de oportunidade. Então, é um momento em que nós podemos trabalhar com as startups brasileiras, que o Wacalua seguramente pode contribuir, né, para que a gente possa elevar o nível, fazer com que as startups brasileiras sejam exportadoras de tecnologias dentro do nosso setor. Perfeito, Eduardo. Tive minha notícia boa do dia. Agora que o Wacalua, a gente já sabia que o Wacalua vinha, é fantástico isso, conseguir organizar. A gente tenta fazer isso aqui de uma certa forma, mas está tudo muito pulverizado. Então, concentrar isso e trabalhar isso efetivamente, que a princípio o que Nest está fazendo, é fantástico. Acho que é um sonho para todas as startups. Falo em nome de todas aqui que isso aconteça.
Roberto, por favor, pode se apresentar e apresentar o trabalho do Nest, que também é as nossas referências mundiais aqui. Somos suspeitos de falar. Ok. Obrigado, Jacélia. Estava aqui a tentar comunicar contigo para conseguir ativar o som. Bom, aqui de Portugal, muito boa noite a todos aqueles que estão aqui, há cerca de 500 pessoas. Obrigado à Jacélia pelo convite e pelo Eduardo para fazer aqui a dupla. Tenho todo o gosto de vos falar sobre o Nest. Inclusivamente também tenho aqui uma apresentação para me ajudar um pouco a conseguir dissertar e para que vocês fiquem com uma imagem do que é que nós temos feito em Portugal. O Centro de Inovação do Turismo em Portugal é algo muito recente, tem pouco mais do que um ano, não muito mais do que isso, e vem naquele contexto que há pouco vocês ouviram certamente o Sérgio, de que vínhamos num crescimento bastante acelerado da participação do próprio turismo dentro da economia nacional, e dando alento a grandes crescimentos de oportunidade, tanto de emprego, como possibilidades de desenvolvimento, sobretudo de áreas mais do interior, uma qualificação inclusivamente da própria imagem do país, e tudo isto requeria nós pensarmos através da inovação como conseguir um crescimento mais acelerado. E daí foi pensado a construção, também de uma forma bem inovadora, de um centro que fosse através do setor público aliado com o setor privado, e nada melhor do que juntar à quinta essência do conhecimento do turismo, que é o turismo de Portugal, aqui com grandes players de outras áreas, mas que sendo o turismo um macro setor e um complemento ou um agregador de tantos outros, como por exemplo a mobilidade, a comunicação, enfim, tantos outros setores que compõem na verdade o turismo, fazia sentido chamar as lideranças de todas essas áreas adjacentes para em conjunto compor o que seria o futuro. E com isso criámos o Nest com a missão de promover a inovação e a adoção da tecnologia na cadeia do valor, pensando especificamente nas pequenas e médias empresas, onde se inclui obviamente a dinamização das startups, mas sabendo que a realidade é que cerca de 25% das empresas que compõem o valor do turismo em Portugal e também a realidade europeia têm menos de 10 pessoas, era importante pensar em como íamos congeminar uma estratégia que permitia então, nestas condições, promover a cultura da inovação, envolver o conhecimento e a formação para estar em constante aprendizagem e evolução, suportar a experimentação de novas ideias. Um centro de inovação deve ser um espaço laboratorial também, de teste, de experiência, onde sucesso e o insucesso devem conviver, e promover a cooperação internacional. Existem outros centros também de inovação noutros países, inclusivamente com Israel temos uma relação muito próxima. E, neste sentido, utilizar todo este ecossistema, todas as partes que compõem o que é o turismo, que são desde as startups aos eventos, o setor privado, os concursos, os policy influencers, etc. E não trazer mais complexidade, mas construir pontes e permitir que se consigam trabalhar no presente as matérias que vão ser relevantes daqui a 3, 5, 7 anos para a competitividade do próprio produto nacional, para garantirmos que a gente continua sempre com um turismo na crista da onda, sempre na frente. E esse é o papel exatamente do Nest. Comprometemos-nos a trabalhar estas 3 áreas, são 3 áreas de inovação de futuro, as experiências do próprio turista, garantir que retiramos o que são pain points, as dificuldades, na mobilidade, na comunicação, retirar eventualmente as burocracias, pode ser uma das ações que temos aqui neste pilar, garantir também que temos um impacto positivo nas comunidades afetas ao turismo, isto é, garantir que temos emprego, a proteção também das áreas naturais, do ambiente e obviamente da questão cultural, dos hábitos, do artesanato, são questões fundamentais manter a diferença de Portugal versus os outros destinos.
E por fim, garantir que toda esta inovação seja um espaço de oportunidade para empreendedores. Um espaço onde, identificado aqui, a gente utiliza de uma forma inteligente a informação para garantir que fazemos o acompanhamento constante da demanda e estejamos em constância sempre a oferecer o que há de melhor. No Nest nós basicamente temos no nosso plano de ação estas 4 grandes áreas. Uma área chamamos de Living Labs, espaços exatamente para experimentarmos, para startups tentarem num ambiente real fazer a comprovação dos seus produtos. Temos uma área também de pensamento aprofundado sobre inovação, isto é, matéria que é necessária com estudos, com inquéritos, para trazer conteúdo que precisa e tem carência de inovação, mas é através do conhecimento que é o ponto de partida. Tem a área das startups, onde a gente apoia, dá visibilidade a todas aquelas que são os best in class, aquelas que têm um potencial de trazer inovações transformadoras, com potencial de disseminar em todo o setor e com potencial de depois ter um impacto económico no setor. São startups que queremos trabalhar de perto e fornecer formação, oportunidades, exposição internacional inclusivamente, e por fim a colaboração internacional, porque pensamos que um espírito colaborativo, economia aberta é que é o futuro, e inclusivamente recorrer a recursos, a startups internacionais é também uma das oportunidades que também vemos. Tudo o que for bem feito lá fora também queremos trazer para Portugal. Para vos dar aqui uma ideia, um dos projetos que temos em mãos e já foi lançado é um Living Lab, é um laboratório vivo, que é um hotel que está numa das escolas do turismo de Portugal, escolas de formação, e que existe um hotel físico e que ele está à disposição do Nest para nós aí fazermos as experiências com startups de novos produtos, novos serviços, num ambiente real, onde temos turistas, pessoas, para comprovar e para ir melhorando produtos que depois podem ser disseminados em toda, neste caso, hotelaria. E é para isso que serve mais uma vez um centro de inovação. Com o advento do Covid, criámos de imediato o projeto Tourism Now, um posicionamento muito claro do centro de inovação, de cuidar do presente, mas também preparar a entrada novamente na economia de uma forma muito competitiva. Quando as barreiras e as fronteiras voltarem a abrir, queremos que Portugal esteja novamente na crista da onda e, portanto, é importante trabalhar agora para estarmos logo de imediato na vanguarda. E para isso compusemos de imediato o conjunto de startups a manter próximas para lhes dar visibilidade, para manter o tecido económico ciente de que elas existem. Preparámos de imediato um pacote de conhecimentos de várias informações sobre como trabalhar à distância, como manter a saúde inclusivamente, como manter a aprendizagem e o desenvolvimento do meu produto no momento onde eu não o consigo vender, então vários recursos para as startups, e também fizemos várias investidas neste caso com os mais importantes investidores em Portugal, desde as Business Angels até Capital Ventures, com informação de como é que eles veem então a possibilidade das startups se manterem vivas neste momento. Então a partilha da informação, a partilha da expectativa foi um ponto muito importante neste momento da virada, e a partir desse momento começámos este programa com 3 pilares, o programa Tourism Now, estimulando as redes. Criámos de imediato uma rede colaborativa, um Slack. Se vocês estiveram atentos, inclusivamente foi nomeado e bastante falado dentro da União Europeia a iniciativa de Portugal trazer soluções para o Covid, e tudo foi feito através de uma rede que se chama Tech for Covid, onde basicamente se criou um grupo de empreendedores através de ferramentas digitais e que permitem essa constância na comunicação, a troca de informação, e no turismo fizemos exatamente o mesmo. Criámos uma rede que neste momento já tem 1.200 participantes. Para o Brasil isto é eventualmente um número pequeno, para Portugal é um número enorme de pessoas juntas na mesma rede, em constância, a trocar informação, a trocar ideias. Inclusivamente é um grupo onde nós temos tanto startups como corporates, empresas e pequenas e médias empresas, e que vão trocando as suas necessidades e algumas delas fazendo valer os seus serviços. Vamos mantendo também as startups sempre muito visíveis nas nossas redes de comunicação e estando alerta para todos aqueles desafios que vão trazendo também eventuais prémios e financiamentos, como por exemplo da Nações Unidas, que foi patrocinado também pelo Nest.
O segundo pilar é de transferir conhecimento. Neste momento achamos que temos uma oportunidade de tirar partido do momento onde as pessoas estão em casa, as pessoas estão ávidas para cada vez mais saberem sobre ferramentas digitais, sobre estratégia de turismo, e por isso colocámos uma série de webinars, são cerca de 55, são 5 por semana, um todos os dias, até meados de junho, onde temos temas desde tecnologias disruptivas para o turismo apresentado pela Microsoft, até formações sobre como utilizar o Office 365. Estamos numa curva de aprendizagem da população e também das startups e também das empresas, de como ser mais eficiente, de como conseguir reduzir os custos operacionais, e essa de facto é a oportunidade agora para trazer a capacitação, para trazer o conhecimento, e é para isso que servem exatamente estes webinars. E por fim, criar pontos é o momento também onde nós estamos a fazer valer a participação das nossas startups na ajuda nesta questão do Covid. Muitas delas estão a reafetar os seus recursos, estão a trazer oportunidades de mobilidade, inclusivamente para pessoal da área de saúde, ou para se alojarem, ou para se deslocarem das habitações para os hospitais e para outros locais. Várias das nossas startups, que muito nos orgulham, estão a utilizar a sua capacidade instalada ou até pensar de forma criativa como a sua tecnologia pode ser utilizada agora para ajudar a comunidade, e nós estamos a fazer valer todo esse esforço que muito nos orgulha também nas nossas redes sociais. E andamos de mão dada exatamente com essa comunidade empreendedora. Ela é fundamental no momento da virada, é fundamental que esses empreendedores, essas startups estejam vivas, tenham saúde e tenham capacidade para dar resposta às grandes problemáticas que vamos ter também em como reavivar o turismo. E para isso fizemos também uma série de estudos, aqui só para vos ilustrar de como vamos acompanhando com inquéritos a saudabilidade dessas startups, mas retirar insights, conhecimento do que é que elas precisam para performarem melhor no futuro. E daí concluímos os 5 Cs: capital, conhecimento, conexão, comunicação e continuidade. E isso faz parte do plano de entregas, quer através de pedidos e visibilidade destes riscos para as startups, para com a Secretaria de Estado do Turismo, dando visibilidade também pública a todo este conhecimento dos 5 Cs, para que de facto sejam tomadas medidas e que também sejam criados instrumentos para conseguir dar este alimento para que os inovadores continuem aí. E por fim, vamos estando sempre atentos também àquilo que são insights, àquilo que nós acreditamos que serão as grandes transformações, mantendo-as muito vivas e próximas do conhecimento. Quanto mais rápido nós conhecermos os impactos, mesmo que em formato de cenário, maior a nossa capacidade depois de estimular os empreendedores a trazer soluções. E por isso vamos disseminando também o conhecimento destes impactos, tanto da necessidade de segurança sanitária, a necessidade de retirar filas, como é que tecnologicamente nós poderemos resolver essas questões. A tecnologia está aí exatamente para nos ajudar. Como é que vamos estar atentos à demanda, ao turismo que terá características completamente diferentes, à questão da flexibilidade e de cada vez mais o impacto do grau de satisfação e da publicação nas redes sociais será imperativo no futuro, como a necessidade também da formação dos profissionais de saúde, a capacidade deles agora manusearem ferramentas, aplicações, terem conhecimento de como dominar também o marketing nas redes sociais, como é que a hotelaria vai conseguir repensar o seu modelo de negócio, reduzindo os custos operacionais, e a tecnologia está aí também para ajudar, e como também nós podemos trabalhar no futuro numa economia mais partilhada, isto é, numa economia onde nós temos impacto positivo também nas comunidades locais. Ainda há pouco estávamos a ver um exemplo de hotéis em Portugal que estão a pensar em como se aproximar das comunidades, e para isso os seus restaurantes, os seus quartos, os seus serviços, que podem até ser de escritório, podem estar ao serviço das pessoas que vivem no bairro, que vivem nessa cidade. São novas oportunidades para o turismo. Por isso nós no Nest estamos atentos a estes insights. Não existe inovação se não houver valor humano por trás dela, e também não existe inovação se não houver valor comercial para um empreendedor que vai começar essa empreitada. Por isso estamos a par de todo este género de oportunidades, quer da inteligência artificial para a captação do conhecimento da demanda, para de facto ter uma oferta muito adequada,
ter em mãos todo o conhecimento sobre as questões do touchless, do voice technology, que cada vez mais vão ser utilizados no mundo onde vamos retirar ou tentar retirar ao máximo a manipulação das coisas, entre outros. Todas essas tecnologias, elas já eram importantes, mas passam agora a ser uma oportunidade para trazer essas soluções. No NEST estamos na prática trazer estes insights para convidar através de hackathons, através de calls, também como ferramentas para estimular as próprias startups a trazerem as soluções que agora são grandes oportunidades de mercado. E é desta forma como um centro de inovação pode trazer e deve trazer então um valor agregado a tudo aquilo que nós ouvimos há pouco falar que o Turismo Portugal está a fazer e muito bem, e um centro de inovação deve de facto trazer um terreno fértil para que mesmo em condições adversas, que é o que vivemos neste momento, os empreendedores possam ter criatividade, possam ter conhecimento rápido para poder então desenvolver conteúdo que é extremamente útil. E era com isto que eu gostava então de complementar aquilo que o Eduardo há pouco falava sobre um centro de inovação. Bom, né, a gente nem tem mais nada para falar depois da apresentação de vocês dois, não sobrou nenhuma dúvida, na verdade, que a gente tem. Bom, primeiro, Roberto, eu queria agradecer muito por permitir, de certa forma, que a Smart Turfs faça parte do NEST, do portfólio. Nós aprendemos muito, muito, muito e damos um salto gigantesco em qualidade dentro da startup e dos serviços, depois que a gente está até acompanhando agora. Isso teve um lado positivo, né? Se é que existe um lado positivo no Covid, foi a gente conseguir estreitar esses laços entre todas as instituições. Eu não sei se haveria uma oportunidade como essa que a gente está tendo agora, em tempos normais, de estar todo mundo sentado aqui e conversando. Acho que houve essa união. A gente sente bastante que tudo que é startups, independente da área de turismo, qualquer startups, elas sofreram muito com o Covid, né? De qualquer área. Acho que não deve ter tido quase nenhuma que não teve esse impacto. E se reinventar nessa hora, ela é muito importante, né? É você conseguir perceber isso e pivotar o que você está fazendo de uma maneira rápida para você conseguir estar dentro desse cenário atual, né? Eu acho que isso vocês estão fazendo, vocês estão orientando, vocês estão mostrando e as startups estão seguindo. A gente tem excelentes exemplos em Portugal e na Espanha também. Nossa, Eduardo, eu fiquei muito feliz de vocês estarem vindo para o Brasil. Vocês vão ter um trabalho muito grande aqui, vocês sabem disso. Quando a gente vê tudo que vocês estão fazendo, o que o NEST e o que o Akalua faz, a gente vê que não é impossível de ser feito no Brasil. A gente só precisa de uma organização aqui. A gente precisa... É tudo muito simples, na verdade. Você tem que trazer o poder público, você tem que juntar o privado e você tem que ter essa estrutura e dar as mãos e todo mundo seguir o mesmo caminho. Então vai ser um desafio realmente casca grossa para vocês replicarem isso aqui, mas eu te dou certeza que todas as startups brasileiras do turismo, elas vão abraçar essa ideia e vão estar junto com vocês nisso, tá? E eu sei que as outras instituições também vão estar, porque a gente precisa muito mesmo. E eu queria só perguntar assim para vocês agora, para finalizar, como é que vocês veem, enquanto instituições, vem a participação das startups para ajudar a mudar o cenário do Covid, agora do retorno do turismo, da retomada dessas atividades? Qual é a importância de 0 a 10, diria, que vocês dão para as startups e para as suas soluções? Bom, estou com o microfone ligado, o Eduardo está com o microfone desligado, então aproveito eu. 10, sem dúvida. Estamos a viver agora um momento onde a rapidez na atuação ela é fundamental e as startups têm uma vantagem que é terem estruturas relativamente ágeis para conseguirem absorver essas novas oportunidades. Estruturas mais pesadas demoram muito mais nesse tempo de reação. Eu diria que o mundo pós-Covid, se já era um mundo onde víamos um crescimento do que é uma startup, do empreendedorismo, por 2 fatores ainda o vai ver mais intensivamente.
porque de facto as startups trazem essa oportunidade com riscos muito baixos, na verdade, de execução, e porque num mundo onde a volatilidade é cada vez maior, haverá cada vez mais receio de business models que sejam muito de custo intensivo e de capacidades instaladas muito pesadas, o que significa que essa capacidade de agilidade vai ser uma vantagem para startups. Então eu acredito muito que elas são fundamentais no momento atual e no momento da virada. Eu não posso concordar mais com o que o Roberto já falou. Ao estilo brasileiro, você perguntou de 0 a 10, eu diria 100, né? As startups, elas, pelo tipo de estrutura que elas têm, elas conseguem responder muito rápido a necessidades, né? Então, eu vou exemplificar. Quando no Wacalua nós começamos a receber consultas sobre soluções para o período de Covid, né? Igualmente na Organização Mundial do Turismo, a primeira reação de quem trabalha com inovação é: vamos buscar ver que startups existem no mundo com soluções prontas para isso, porque é bem possível que startups tenham. É menos provável que corporações tenham essas soluções prontas. Bom, depois disso, qual é o próximo passo? Bom, se não tem soluções prontas, quem pode desenvolver soluções a partir de soluções semi-prontas, ou porque estão trabalhando numa tecnologia, ou porque tem um trabalho iniciado, porque tem uma exploração iniciada, quem pode desenvolver soluções tecnológicas para os problemas que nós temos agora, que mudaram completamente? Quem pode ter? É mais provável que uma startup faça isso de maneira ágil, a partir de um protótipo já trabalhado, a partir de uma ideia que começou a ser trabalhada numa garagem. É mais provável que uma startup tenha uma solução mais perto de estar finalizada do que uma corporação, né? Então, esse é o momento em que as corporações e que os governos olham para as startups como uma fonte de soluções. Não é coincidência que a Organização Mundial do Turismo, uma das iniciativas estrela dela nesse período foi a competição Healing Challenges, né? Que até estava no material que eu compartilhei com a Juscelia, depois se a gente tivesse a oportunidade de ver, mas sei que a gente está atrasado. Essa competição que a Juscelia foi semifinalista, inclusive quero parabenizar aqui ao vivo, né? Ela selecionou 9 soluções de diferentes países, uma da Espanha, 2 dos Estados Unidos, uma de Hong Kong, uma da Polônia, uma da República Tcheca, de empresas que não são grandes empresas, né? São pequenas empresas, algumas startups, mas que tinham soluções pré-prontas ou já prontas, que fizeram adaptações e que hoje podem ser grandes soluções para o setor turismo no mundo inteiro. Então não tem nenhuma dúvida que as startups têm um papel muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Nossa, fantástico. Ótimo, perfeito. Veio consolidar o que a gente pensa, e eu sei que a gente está com um público aí com bastante pessoas que são decisivas, são as pessoas que têm a caneta na mão, que fazem as coisas acontecerem. Então, que isso tenha aberto os olhos delas para o direcionamento de iniciativas com startups aqui no Brasil. Acho que isso vai ser, essa conversa foi bem interessante. Queria deixar o convite, Eduardo, claro, né? Estou falando aqui a meu favor, que o Wacalua venha para Florianópolis. A gente tem um ecossistema de inovação fantástico, e não é porque eu sou daqui que eu estou falando, é muito bom mesmo, a parte estrutural, e a gente ia ficar muito honrado. Não sei como funciona a seleção de vocês para isso, mas a gente ia gostar muito. Aí a gente vai precisar atravessar tanto o Atlântico para ir até Portugal, mas a gente continua, né? Porque a gente está em Aveiro, então a gente vai continuar lá. Mas serão muito bem-vindos caso o Floripa esteja nessa lista aí, tá bom?